Olá, meus queridos alunos, aqui Prof. Madruga para mais uma aula de geografia e hoje a gente vai falar sobre os climas do Brasil. Então já te inscreve aqui no canal que ajuda bastante o Prof. Tô querendo chegar aos 5 mil inscritos, falta muito pouco e bora lá então para nossa aula. Quando a gente fala sobre climas brasileiros, sobre climas Brasil, a gente lembra que o Brasil ele é um país tropical. Moro em um país tropical abençoado por Deus. Por quê? 92% do território brasileiro se encontra numa região que a gente chama, numa faixa que a gente chama de faixa intertropical, ou seja, entre trópicos. Apenas 8% do território brasileiro não se encontra nessa faixa entre trópicos, que é essa que eu coloquei em verde aqui, tá? Tô aparecendo? Que eu coloquei em verde aqui, que é considerado um clima de transição, um clima subtropical. Então eu vou falar as características dos principais climas brasileiros, ou melhor, as características de todos os climas brasileiros, pra gente buscar entender um pouco melhor. Não te esquece que esses climas são assim devido aos fatores do clima. Então se tu não viu a nossa aula sobre fatores do clima, vou deixar um card aqui também. E na descrição do vídeo eu vou deixar para quem quiser assistir lá fatores do clima. Tem um cachorro latindo também que vai aparecer, esse cachorro sempre aparece nos meus vídeos. Eu começo a gravar e ele começa a latir. E bora lá então. Primeiro tipo de clima que eu quero trabalhar com vocês é o clima equatorial. Basicamente o Brasil tem 3 tipos de clima: equatorial, tropical e subtropical. Basicamente é 3. O tropical é que tem alguns tipos que a gente vai falar, mas vamos começar com o equatorial úmido. Como o próprio nome diz, ó, equatorial, linha do Equador. Úmido, né, significa que é muito chuvoso. Equatorial, linha do Equador. Equador é muito quente. Na próxima linha do Equador é muito quente. O clima equatorial, ele vai ter uma média térmica entre 26 a 28 graus, média, podendo chegar tranquilamente acima de 30 graus. Então é um clima realmente muito quente, uma grande incidência de radiação solar em toda essa região dominada pela Amazônia. Como é dominado pela Amazônia, gente? Tu tem toda a evapotranspiração das árvores. As árvores liberam umidade e essa umidade, ao chegar então na atmosfera, ela vai condensar e precipitar. Lá na aula de fatores do clima eu também falei sobre os tipos de chuva, né? Então ela vai condensar e precipitar. Aqui, gente, a gente tem as maiores médias pluviométricas, ou seja, as maiores médias de chuva do Brasil. Chove praticamente todos os dias nessa região aqui do clima equatorial, por isso também da formação da floresta amazônica, né? Vamos lembrar que a floresta amazônica ela interfere no clima, mas o clima é o que formou a floresta amazônica, perfeito? O fato de chover muito aqui é o que causou então a floresta amazônica. Vamos lá então, olha só, médias térmicas elevadas, muita chuva, pluviosidade alta. Já o clima tropical, gente, ele tem uma série de especificidades, uma série de características. Por exemplo, a gente tem o clima tropical semiárido. Como o próprio nome diz, tropical semiárido. Ele não é classificado como árido porque chove muito pouco, mas chove. Então tu tem baixíssimas taxas de chuva nessa região do semiárido, onde a gente tem a presença da caatinga, né? Quase um deserto brasileiro, essa região que sofre com o processo de desertificação. Então o que tu tem de característica? Clima quente, temperaturas altas, temperaturas próximas aos 30 graus e baixíssimo índice pluviométrico, ou seja, índice de chuva, perfeito? Tropical semiárido. Professor, por que é tão seco lá no semiárido, professor? É simples, tá? Na verdade são 2 fatores que fazem isso. O primeiro fator é que aqui existe um relevo, um planalto, né, chamado de planalto de Borborema. O planalto de Borborema, ele impede ou dificulta a circulação de ventos marítimos, os ventos do mar que poderiam carregar a umidade. Mas não é só o planalto de Borborema, tem um outro motivo que é zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical faz com que os ventos que deveriam vir para cá, eles deveriam vir para essa região aqui, esses ventos eles são levados a oeste, né? Eles são levados para a esquerda e aí sim vão então em direção à Amazônia, formando a Amazônia, né? Como a gente conhece. Falei para ti
Devido ao clima, tu tem a Amazônia. Então, esses dois fatores juntos fazem com que essa região seja extremamente seca e os cachorros latindo de novo. É também chamado de polígono das secas, perfeito? Bora lá! Bem no litoral, meus queridos, a gente tem o tropical úmido. Pode ver que eu coloquei da mesma cor, não sei se dá para identificar bem aí no vídeo, mas aqui é a mesma cor, é laranja, mesma cor. Por quê? O tropical, esses dois são tropicais, só que um é úmido ou litorâneo e o outro é continental. Perfeito? Vamos lá, qual é a diferença entre eles, professor? O clima tropical úmido, gente, ele é muito quente, assim como o restante dos climas tropicais, então médias aí tranquilamente acima de 26 graus, então é bem quente. Média, né? Quando eu digo média, eu digo o ano inteiro. A grande questão é o índice de chuva, gente, é muita chuva. No litoral é o segundo lugar mais úmido do Brasil, perdendo apenas para a Amazônia. Então tu tem média de chuva o ano inteiro, e isso acontece por quê? Pela proximidade com o mar. O mar carrega muita umidade, carrega massas de ar que ao se chocar com o relevo, né, que a gente vai encontrar no Planalto, vai subir e vai ter tipo de chuva orográfica. Então, muita chuva no litoral. Não é por acaso que no litoral a gente encontra Mata Atlântica. Perfeito? A Mata Atlântica existe por quê? Porque tu tem muita umidade vinda do mar, muita chuva vinda do mar. Já o tropical continental, que está aqui, ó, o tropical continental não. O clima tropical continental, ele é marcado por duas estações bem marcantes. O verão chuvoso e o inverno seco. Durante o verão, a evaporação da Amazônia acaba vindo para cá, trazendo muitas chuvas. Então tu tem um verão bastante chuvoso. No Pantanal, por exemplo, que fica aqui, né, no Mato Grosso do Sul, o Pantanal, o verão é época de cheia, né, acaba enchendo lá, né, Pantanal, pântano. Por quê? Porque tu tem muita chuva. Já no inverno, não tem a atuação dessa massa de ar que vem da Amazônia, que é a massa equatorial continental, então ele acaba ficando muito seco. Anota aí, clima tropical continental, verão chuvoso e inverno seco. Cachorro latindo o tempo inteiro. Depois, o que a gente tem mais de clima tropical, professor? Tropical de altitude. O tropical de altitude, como o próprio nome diz, ó, altitude. Então, como é um lugar mais alto, pegando a partir da Serra de Curitiba, né, vindo aqui, ó, Paraná, uma parte de Goiás, Minas Gerais, como é muito alto, a temperatura tende a ser mais baixa. Então, a gente vai encontrar um verão quente e um inverno mais ameno, um inverno mais frio devido à altitude. Então anota aí, tropical de altitude. No clima tropical de altitude, tu vai ter um bioma ali, né, que é adaptado ao frio, que é a mata de araucária. Beleza? Pro último então, gente, o último tipo de clima brasileiro é um clima chamado de subtropical. Ele é um clima de transição, por quê? Ele não pode ser classificado como tropical pelas temperaturas não atingirem a temperatura de um clima tropical, mas também não pode ser classificado como temperado, não tem neve, não tem frio o suficiente. Então a gente diz que é um clima de transição, clima subtropical. O clima subtropical tem como principal característica as estações do ano bem marcadas. Então se tu vier Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente tem um verão muito quente e um inverno muito frio. Professor, né, os meus alunos são de Balneário Camboriú. O inverno aqui não é tão frio assim, professor. Nosso clima ele é subtropical úmido, a mesma coisa. A diferença é que a proximidade do mar faz com que a temperatura fique regulada. Então não tem essas diferenças muito grandes. Acaba que o inverno realmente é mais ameno, diferente do restante do clima subtropical. Perfeito? Essas são as características dos 6 tipos de climáticos, né? Equatorial úmido, semiárido, tropical úmido, tropical de altitude, tropical continental e subtropical, dos 6. E não te esquece de assistir as aulas de fatores do clima para fazer sentido isso tudo aqui que eu tô falando. Certo, meus queridos? Ó, um abraço para vocês, te inscreve aqui no canal para ajudar bastante o prof e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço!